Boa noite, pessoal. Boa noite, Eliane. Pessoal ali da Geladão Distribuidora, que ouviu aqui que 5h55 o pessoal já tava pedindo para entrar já. Boa noite, pessoal. Tá? Sejam bem-vindos, tá certo? Eliane, tá? Por curiosidade, Eliane, qual o consultor que te atende? Não entendi. Qual o consultor que te atende? Você é atendida por qual consultor? Eu não sei, é a primeira vez que eu tô entrando hoje. Ah, é a primeira vez? Então pronto, seja bem-vinda, Primeira vez. tá certo? Seja Tá. bem-vindo, pessoal. Tá bom que já tá com papel e caneta na mão. Hoje vai ter muito número para analisar. Hoje vai ter muita coisa para a gente conversar. Vou trazer uns cenários aqui e umas análises que vai ser muito pertinente de maneira geral para todo tipo de empresa e todo tipo de segmento, tá certo? De maneira geral. Então, qualquer empresa hoje que trabalha, seja uma indústria, seja um varejo, seja um atacado, seja independente do que seja, tudo que a gente vai conversar aqui hoje vai ser de extrema valia para todos vocês. Tá certo? Então já vamos dar início, e não é à toa que hoje o nome do treinamento é GPS financeiro, justamente como um guia, como um norte para vocês de maneira geral, tá certo? Hoje eu, né, vou estar falando sobre muita coisa aqui referente a financeiro, mas qualquer dúvida, qualquer coisa, tá? Falem no chat, interajam comigo, porque muita coisa que a gente vai conversar aqui, eu vou precisar da interação de vocês, eu quero que vocês tragam casos reais em relação a dores de cabeça, enfim, a ocasiões que acontecem hoje, atualmente, dentro da empresa de vocês, tá certo? Então, bora começar. Pois vamos lá, pessoal. O objetivo do treinamento, tá? Hoje, como eu disse, é basicamente fazer as análises financeiras, tá certo? De maneira didática, de maneira prática, tá? É dessa forma que a gente faz toda essa análise e tal, desses indicadores financeiros, tá certo? Então, onde que a gente analisa isso? Dentro de uma DRE. Para quem não conhece o que é uma DRE, é o demonstrativo do resultado do exercício da empresa, tá certo? Esse demonstrativo é o que vai fazer com que você avalie e veja a saúde financeira da empresa de maneira geral. Esse indicador, eu brinco aqui até, ele é o exame de sangue da empresa, ele é o hemograma da empresa. É através dele que vocês vão ter todos os números e indicadores que vocês precisam ter. Então, hoje, a gente vai ver, para compreender, primeiro, a estrutura de uma DRE, como é que ela funciona, quais são os principais indicadores que a gente tem dentro dela, de a gente poder fazer, através de uma análise crítica, o desempenho da empresa, se está ruim, mais ou menos, bom, precisa melhorar, e aonde que a gente precisa melhorar, tá? Aplicar estratégia para poder aumentar a lucratividade e melhorar a gestão financeira, tá certo? E a gente vai entender muito qual é a diferença entre lucro e geração de caixa, que são duas coisas completamente diferentes, que muita gente confunde, tá certo? E como que a gente interpreta uma DRE, né, para tomada de decisão estratégica. São muitos números, é muita coisa para a gente analisar, mas ter esse entendimento e saber dominar essa interpretação é eficiente. Você precisa, como dono, como gestor, como parte do financeiro, como parte do ecossistema da tua empresa, tu precisa dominar isso. E tá? Isso é essencial, é fundamental, tá certo? Para que você tenha essa tomada de decisão de maneira assertiva. Tudo bem? E como um primeiro passo, para a gente poder entender, tá? Separei aqui alguns módulos para a gente poder estar conversando de maneira mais prática, tá certo? Então, só reiterando, vamos começar pela introdução, né, da DRE e a sua importância, qual é a estrutura e componentes dentro da DRE, a diferença de regime de competência e reconhecimento de receitas e despesas, a gente vai analisar financeiros da DRE. Vamos ver qual é a diferença de uma DRE para um fluxo de caixa, tá? E as aplicações que elas entram, porque é bem diferente. Comparar alguns indicadores por benchmark e mercado de segmento. Erros comuns na análise de uma DRE, que normalmente todo mundo comete, tá? É muito comum a gente encontrar na consultoria. E conclusão e aplicação prática de cada uma dessas coisas que a gente veio conversando aqui hoje, tá certo? Então, vamos começar, né, pelo módulo 1, tá, o principal módulo aqui, que é a gente entender qual é a importância da DRE, por que que ela é importante e tudo mais, tá? Então, todo mundo aqui sabe o que que é uma DRE, todo mundo entende a fundamentalização dela, no que ela se baseia e tudo mais, ou tem alguém que não entende? Falem comigo, tá certo? Se não entender, não tem problema. Pode falar, pode interagir, pode dizer, Thiago, não entendo. Não entendo, conheço um pouquinho, conheço mais ou menos, tá certo? Falem comigo e tragam para mim o que é que vocês entendem como DRS, se vocês já analisam e tem esse tipo de relatório na empresa de vocês, tá certo? Eliane, pessoal da Geladão Distribuidora, a Carol da Loucas que acabou de entrar, falem comigo. Podem desmutar,
o microfone, tá, pessoal? Pode falar no chat também e tudo mais. Ô, Tiago. Oi, Carol. Boa Boa noite. tarde, tudo bom? Sobre a Tudo ótimo. DRE, existe 2 tipos de DRE. Existe a DRE de resultados, no caso, a do de caixa e a de competência, ou não? É outro nome que se dá? O Castro falando, desmuta, Castro, pode entrar. Sei. É isso mesmo, cara. Existe a DFC, que é de fluxo de caixa, que é o que é realizado, conta paga, e a DRE, que é por competência. Saudades, né, do melhor consultor aqui? Oh, meu Deus, tá mesmo, viu? Tá vendo? Sempre atento, sempre atento. Muito bem. Mas o Castro falou tudo, Carol. Existe. Tá? São 2 tipos de análise diferentes, a gente vai abordar hoje aqui. A DRE é por resultado, para o pessoal que às vezes não tem muito costume, tá, em relação a essas nomenclaturas, é o quê? É basicamente a DRE padrão, que a gente sabe que é da contabilidade, que a DRE é por competência, quando a gente analisa a emissão da despesa, a emissão da receita, tá certo? E tem a DRE gerencial padrão, que a gente avalia o resultado da operação, movimentação bancária, o que entra, o que sai, e a gente pode também analisar a DRE gerencial através de um fluxo de caixa, que é o que a gente normalmente faz, tá? Eu vou abordar mais a fundo esses conceitos diferentes ao longo aqui hoje da nossa mentoria, tá? Para que isso fique muito claro, tá? E para quem não sabe, o que é uma DRE? É um demonstrativo do resultado do exercício, tá certo? Ou seja, como o nome já fala, ele vai te mostrar o resultado do mês. O exercício é o quê? Pode ser um mês, um trimestre, um semestre, um ano, enfim, é o período que a gente está analisando aquele resultado financeiro, tá? Ele é muito relacionado à contabilidade, mas a gente pode fazer adaptações dele para um controle mais gerencial e financeiro real da empresa, tá? Mostrando o resultado da operação, mostrando a análise não só operacional, mas de investimentos que a sua empresa realiza, mas também de endividamento, financiamento de maneira geral. Então, é como eu disse no início, a DRE, ela é basicamente um exame de sangue da tua empresa. Quando você vai no médico e pede, quando você vai lá, fala o seu problema que você tem, e o médico não fala para você, ó, Eliane, ó, Carol, ó, vai ter que fazer esse exame X, Y, Z, tudo mais, traz para mim o exame de sangue e vamos montar um tratamento baseado no teu tipo de problema? Pronto, exatamente. A DRE é esse exame de sangue e o tratamento é o que a gente na consultoria aplica para poder solucionar essa gestão financeira para você. Tá? Então, qual é a importância da DRE hoje dentro da empresa de vocês? Basicamente, vai permitir, ao entender a performance financeira do negócio, tá certo? Lógico, é o principal fator dela, tá? Vai te ajudar a identificar os pontos de desperdício e oportunidades de melhoria, tá? Vai auxiliar o planejamento tributário e estratégico, por isso que a contabilidade ela é muito importante, você ter uma contabilidade ali que acompanhe e faça um controle também muito bem executado a nível de tributo, a nível de imposto, tá? Hoje eu costumo falar que contabilidade hoje para emitir guia de imposto é mesmo que nada. Tá? Ter uma contabilidade hoje só para emitir guia de imposto é só despesa. A contabilidade ela precisa entregar um controle contábil, um controle financeiro real em relação àquilo que a gente tem no nosso fiscal. Porque uma coisa é a minha visão contábil, fiscal, outra coisa é a minha visão financeira da operação. Tá certo? São 2 coisas diferentes, essas 2 coisas precisam estar em consonância. Quando a gente só analisa uma coisa, é como se a gente estivesse dirigindo só com o olho aberto, um volante só que com o olho aberto. A gente não está olhando para o outro lado, tá certo? Então a gente precisa ter esse controle muito bem feito. Minha contabilidade está em consonância com o meu financeiro operacional, tá? E em cima disso, quando eu tenho uma DRE, né, completa da minha empresa, eu consigo fundamentar as minhas decisões sobre uma expansão, possíveis cortes de custos e investimentos. Eu trago aqui de maneira muito simplificada qual é a diferença principal entre uma DRE e um fluxo de caixa. Primeiro, a DRE vai mostrar o resultado do período. Sim, no fluxo de caixa, não. Ela vai mostrar a movimentação de dinheiro. Ou seja, quanto que entrou e o quanto que saiu dentro das minhas contas bancárias da minha empresa, mas a gente classifica essas movimentações dentro do fluxo de caixa para a gente entender. Aquele gasto foi um gasto de aluguel? Foi de energia? Foi água? Foi fornecedor? Aquela entrada de receita foi um empréstimo que a empresa adquiriu? Foi em venda de produto? Então, em cima disso, a gente faz essas diferenças. Na DRE, a movimentação é basicamente, de maneira bem pura e simples, é o que você emite de nota fiscal. Ou seja, é tudo que você faturou para venda e tudo que você emitiu de nota fiscal de saída para despesa. Isso não necessariamente vai refletir na tua movimentação bancária, que é um exemplo muito rápido. Nem tudo que a gente vende no mês é de fato que a gente recebe no mês. Tem muito negócio que as 2 coisas são iguais, mas a grande maioria é diferente. Nem tudo que eu faturo no mês de nota fiscal eu vou receber naquele mês. Eu posso receber a prazo,
E esses recebimentos a prazo, inclusive, eles são desmembrados para frente. Se eu estou hoje, sei lá, se hoje eu vendo para Carol, tá vendo lá, sei lá, 100 mil reais para ela, e ela fala, Thiago, eu quero pagar de 5 vezes. No meu fluxo de caixa, vai ter esse fluxo de recebimento nos próximos 5 meses. Na minha DRE, por exercício, vai ter os 100 mil fechado. Tá? A Carol falou uma coisinha aqui no chat, deixa eu ver, Carol. No mesmo mês, um pode ser positivo e o outro negativo. Sim, pode ser. Tá? Eu posso ter muito bem a minha DRE mostrando que no mês eu tive um prejuízo, mas no fluxo de caixa mostrar que eu tive geração de caixa. Então, por isso que os dois eles precisam andar juntos. E na DRE a gente consegue desmembrar os dois, tanto uma visão por emissão, por resultado, por período, como uma visão por caixa. Tudo que eu de fato paguei e recebi. Perfeito? Inclui valores a pagar e a receber? Na DRE, sim, a gente consegue fazer projeção, planejamento financeiro para frente. No fluxo de caixa, não. Normalmente não, mas a gente pode adaptar para que seja um caixa futuro, para a gente ter uma previsão de fluxo de caixa para o futuro. A facilidade do relatório da DRE gerencial é que a gente pode trabalhar muito fácil isso e personalizar. Foca na lucratividade? Sim. No fluxo de caixa, não. Por quê? Fluxo de caixa, ele vai analisar a tua geração de caixa. Lucro é uma coisa, gerar caixa é outra. Quando é que eu gero caixa? Quando eu tenho mais entradas do que saídas. Lucro é o quê? É tudo que eu gerei no meu período fiscal, no meu período contábil e que no final do período foi positivo. Tudo que eu emiti de nota fiscal de venda menos notas fiscais de saída. Só que aquilo é o resultado do exercício do período. Não necessariamente reflete as tuas movimentações bancárias. As tuas movimentações de entrada e saída do teu banco. Não necessariamente vai refletir. Tá certo? Vamos passar aqui já para a próxima página. E antes de eu passar para a próxima página, alguma dúvida? Eliane, Carol, pessoal aí do Geladão, pessoal que está entrando agora, inclusive, boa noite, tá certo? Alguma dúvida, algo a pontuar, pode falar no chat, ou pede para um dos meninos aqui, se tiver com o microfone mutado, pode desmutar, a gente pede para os nossos moderadores desmutar, tá certo? Só enquanto eu tomo uma água aqui, porque a garganta já está naquele nível já. Exato, Carol, por isso que a gente precisa acompanhar os dois. É igual você estar dirigindo um carro. Você precisa estar com os dois olhos abertos. Se você só analisa DRE, você só vai ver o regime contábil. Se você só analisa a caixa, você só vai ver as suas movimentações bancárias financeiras. Tá certo? Então, é a junção dos dois. Você tem que analisar a sua DRE por competência e a sua DRE por caixa. Tá? Você precisa. Tá? É necessário. E vamos lá, gente. Como é que é a estrutura de uma DRE? Para vocês entenderem. Tá certo? Ela segue um princípio. Ela segue uma lógica. Tá? Essa mesma estrutura de DRE que eu estou mostrando para vocês que é usada, tá? E é para ser usada, né, em todas as empresas, tá? É uma regra universal contábil isso. Ela começa pelo quê? Primeiro, mostrando a receita bruta de vendas, ou seja, tudo que tu vendeu de venda, tá? Vendeu mesmo, venda, produto, serviço, enfim, dentro do mês. Show? Após isso, ela vem uma próxima linha, que é a linha de deduções. O que é dedução sobre a venda? É tudo aquilo que literalmente é dedutível daquele valor que eu faturo ou que eu vendo. Pode ser os impostos sobre vendas, eu trago até um exemplo, né? ICMS, PIS e COFINS, porque ele é deduzido diretamente da venda. Outro, abatimento de descontos. Não é todo financeiro que faz lançamento de abatimento de desconto, mas caso você faça, ele também entra como uma dedução sobre a venda. Empresa de serviço, Thiago, ISS, é dedução sobre a venda? É, porque a venda de uma empresa de serviço é a própria prestação de serviço. Então, se eu emito uma nota fiscal de serviço e eu tenho um imposto sobre esse serviço que eu presto, ele é deduzido da minha venda. Show? Só para vocês entenderem essa linha, porque ela é uma despesa que ela é diretamente atrelada à minha receita bruta. Perfeito? Igual receita líquida. O que é a minha receita líquida? É a minha receita bruta menos as minhas deduções. Eu tenho a minha receita líquida. Tá? É a receita líquida do meu negócio. Tá? O quanto que me sobra de receita tendo em vista as minhas deduções. Receita líquida. Perfeito? Após as receitas líquidas, vem o nosso CPV, também conhecido como CMV, também conhecido como custo dos produtos e serviços prestados, tá? Ou seja, são os meus custos variáveis, tá? É tudo aquilo que eu tenho de custo na minha empresa que é afetado diretamente pela minha venda. Quer um exemplo disso? Pagamento de fornecedor, imposto sobre compra, e o próprio ICMS também, né? Ele é assim. Comissão que eu pago sobre meus vendedores. Tem muita empresa que acha que comissão de pagamento, comissão de vendedor, é para estar na folha de pagamento. Não é. Comissão de vendedor é para estar no custo variável. Por quê? Porque se eu vendo mais, automaticamente eu vou pagar mais comissão para o meu vendedor. Ou seja, ele é literalmente ligado à minha venda. Se eu vendo menos, eu vou pagar menos comissão. Se eu vendo mais, eu vou pagar mais comissão. Uma coisa está interligada à outra.
Frete, Thiago, ele é um custo variável? Entra aqui. Através do custo variável é onde a gente consegue medir a tua precificação. É onde eu consigo ver se tu tá pagando mais do que tu deveria ter, do que pagar de fornecedor. É onde eu vejo se a tua comissão tá bacana, tendo em vista o tamanho da tua operação, o tamanho do teu negócio. Dentro do custo variável da tua empresa é onde a gente já consegue ter muito indicador de muita coisa. Para a gente reduzir, otimizar. Eu nem gosto da palavra reduzir, sendo bem sincero. Eu gosto da palavra otimização. É gastar o dinheiro da gente, os recursos da gente com inteligência. Porque quando a gente não gasta com inteligência, meu amigo, o prejuízo é grande. É grande. E quem paga o fumo é o dono do negócio. Então, quando eu tenho aqui o meu CMV, o meu CPV, o meu custo do serviço prestado, se eu for uma empresa de serviço. Thiago, numa empresa de serviço, o que é o meu custo variável? É a minha mão de obra. Essa mão de obra pode ser interna, pode ser terceirizada, vai depender de cada segmento. Mas o serviço, o produto de uma empresa que presta serviço, é o funcionário, é o colaborador. Por exemplo, aqui na Brave, qual é o custo variável da Brave por ser uma empresa de consultoria? É o Thiago, é o Mário, é o Jonathan, é o Thiago Castro. Porque nós somos o produto. Nós que prestamos o serviço. E aí a análise é um pouco diferente. Uma empresa de serviço, a gente faz uma análise. Uma empresa de produto, varejo, atacado, seja lá o que for, é outra. Tá? Então, só para vocês entenderem essas diferenças de como o custo variável ele se conversa. Tá? A partir disso, a gente tem o nosso lucro bruto, margem de contribuição, que é o quê? É a minha receita líquida menos o meu custo variável. E esse lucro bruto, esse camarada, é o principal lucro de toda empresa. Tiago, não é o lucro líquido? Não é. É o lucro bruto. Ele é o principal. Sabe por quê? Toda empresa tem 3 lucros. Ela tem o bruto, o operacional e o líquido. O bruto, ele é o principal porque ele é o que vem primeiro. Tá vendo aqui na estrutura? Ele é o que vem primeiro. Se o lucro bruto ele é eficiente, se ele está de acordo com o benchmark do teu mercado, com o benchmark do teu segmento, consequentemente o lucro operacional e o líquido ele também vai ser. Se ele é deficiente, consequentemente o operacional e o líquido também vai ser deficiente. Pode ter certeza disso. Por isso que ele é o principal. E ele é o que mais é afetado pela a tua precificação. Quando a gente vai analisar a precificação, o que a gente analisa? O custo variável de cada produto versus o que ele deixa de margem. O que é essa margem? É a margem bruta. É a margem de contribuição. Quem conversa aqui, né, muito com a gente, sabe que o quanto que a gente bate nessa tecla, tá? Inclusive, muita coisa dentro do negócio, de toda empresa, a gente bate muito na precificação, porque às vezes pequenos ajustes na precificação a gente já consegue transformar o cenário da empresa por completo. E ele é o melhor. Ele é o melhor lucro para você analisar essa operação. A partir disso, despesas operacionais, nossos custos fixos. É aluguel, é energia, é despesa com viagem, é despesa de manutenção, é um IPVA, um IPTU que eu pago, é despesa de folha de pagamento, marketing. Tem muita gente que tem dúvida, inclusive. Thiago, marketing é custo variável ou custo fixo? Marketing ele é custo fixo. Thiago, mas se eu invisto mais em marketing, ele vai afetar minha venda? Não necessariamente. Marketing, principalmente tráfego pago, ele querendo ou não, ele é muito subjetivo. Não necessariamente, por lei, por regra, se eu invisto mais em tráfego pago, eu vou ter mais venda. Tanto que o que a gente mais analisa é empresas que investem horrores em tráfego pago e não tem esse retorno em venda. A gente tem casos diários disso. Ou seja, o que é custo variável é literalmente tudo que é afetado pela minha venda. Tudo. O que não é afetado, ele entra como custo fixo. Então, marketing, tráfego pago, ele é custo fixo. Tá? Então, ele entra nas despesas operacionais. Após isso, a gente entra para o nosso resultado operacional, que é o lucro operacional, para algumas pessoas também conhecido como EBITDA. Tá? A sigla em inglês é EBITDA. Tá? Que é o quê? É o meu lucro bruto menos minhas despesas operacionais. E aí eu retorno. Por que o lucro bruto ele é tão importante? Justamente porque o resultado operacional e o líquido, ele é, consequentemente, afetado pelo bruto. Bruto menos despesa operacional é lucro operacional. Ou seja, se o meu lucro bruto é ruim, meu lucro operacional ele vai ser ruim. Se o meu lucro operacional é ruim, o meu lucro líquido ele também vai ser ruim. Tá? Então a gente tem ali o lucro operacional. Inclusive, o lucro operacional ele é o principal lucro para a gente fazer valuation de empresa. Para quem não sabe, valuation é saber o quanto aquela empresa vale. Então, se alguém tem pretensão de um dia vender sua empresa, esse camarada aqui, o lucro operacional, ele é o que mais é visado por investidores e compradores de empresa. Perfeito?
E aí, após isso, a gente vem para as movimentações não operacionais, que é tudo aquilo que é fora a parte da minha operação. É tudo que vem de natureza financeira, bancária principalmente, e também societária. Aqui eu trago até alguns exemplos: aporte, juros, empréstimo, variação cambial, distribuição de lucro de sócio, tá certo? É a venda de algum imobilizado. Tudo isso são despesas e ou receitas que não são afetadas pela minha operação. É de fora, é um terceiro, entendeu? Não é afetada pela operação de venda versus despesa, o que eu tenho de custo. Tá? Após isso, vem o lucro antes dos impostos, também conhecido como LAIR, tá? Isso é mais para empresas que estão no lucro presumido e no lucro real, que elas são, né, afetadas ali pelo IRPJ e a contribuição social, que é justamente, né, os impostos sobre o lucro. Porque entendam, a gente tem imposto sobre lucro, imposto sobre compra e imposto sobre faturamento, venda, tá? Então, esses sobre o lucro, eles entram aqui quase no final da DRE. E após isso, a gente tem um lucro líquido, que é basicamente o meu resultado operacional menos minhas movimentações não operacionais, né, menos os meus impostos. E aí pronto, eu chego no meu lucro líquido, certo? Deixo uma dicasinha aqui no final. Empresas que monitoram cada linha da DRE conseguem identificar problemas de custo, especificação e eficiência operacional rapidamente. Toda empresa precisa ter isso aqui. Esse acompanhamento precisa ser mensal, semanal, diário, tá? Isso precisa ser feito. Tá? Precisa, é necessário. Se a gente não consegue analisar esses números, não tem como medir nada, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Eliane, Carol, tranquilo? Até aqui? Tudo em paz? Tudo show? Tá? Perfeito. A Eliane, vi aqui que ela balançou com a cabeça. Tá? Se quiser falar, Eliane, pode desmutar o microfone, mulher. Eu não sei se tá dando, é porque mutaram, eu acho, né? Não, tá tudo certo. Tudo jóia, né? Perfeito. Joia. Tudo jóia. Bora lá. Eu vou trazer aqui uma reflexão pra gente. Algum de vocês já se perguntaram por que algumas empresas quebram mesmo tendo lucro? É uma coisa que a gente mais vê, principalmente aqui no Brasil, tá? A empresa tem lucro, ou seja, o analismo DRE tá tendo lucro. E cadê esse bendito lucro no meu bolso? No meu caixa? É porque, de novo, tem essa diferença. Caixa é uma coisa, lucro é outra. Por quê? Um ótimo resultado na DRE, os caras vão lá, analisam, tem lá um excelente resultado na DRE, lucro superando metas, custo sob controle, mas aí o cara se pergunta que é justamente isso. Tudo está indo tão bem, por que o nosso caixa está negativo? Porque são duas visões diferentes, tá? Vamos fazer um exercício muito simples. Vamos ver se vocês conseguem entender o que aconteceu aqui, tá? O lucro aumentou, nesse caso, mas o dinheiro em caixa diminuiu. Como é que é possível? Se vocês observarem aqui, ó, resumo de lucros e perdas da RE. Conta receita menos o custo dos produtos. O orçado tem o realizado e tem a variação, certo? O lucro bruto, ali o lucro líquido, eu trouxe de maneira bem simplificada para ficar mais fácil para a gente entender. E tem o resumo do fluxo de caixa. A DRE em cima, resumida, e embaixo o fluxo de caixa. Tá? O lucro líquido, vamos pegar ali os 110 mil, o realizado, na verdade, foi 125 mil, mas quando eu vou analisar tudo que eu de fato recebi no mês, menos o que eu tive de estoque, trazendo de maneira bem resumida, o meu fluxo de caixa, na verdade, diminuiu. Como é que é possível? Como é que na DRE tem uma coisa e no meu fluxo de caixa é outra? É muito simples, tá? De maneira resumida. Receita ficou 50 mil abaixo do esperado. Custo dos produtos caiu 60 mil. Despesas operacionais ficaram 25 mil abaixo do orçado. Mas o lucro final ficou 15 mil acima do previsto. Parece bom, parece ótimo, parece perfeito. Mas aí é que tá, pessoal. Quando a gente não olha para a caixa, a gente só olha para a DRE, a gente é muito fácil ficar enviesado por esse tipo de informação, por esse tipo de dado. Mesmo com mais lucro, o dinheiro em caixa caiu 35 mil. Como é que isso é possível? Tudo está no fluxo de caixa. Tá? Recebimento, primeiro, foi muito abaixo do esperado, porque, de novo, uma coisa é o que eu vendo, outra coisa é o que eu recebo. Não adianta eu ter 500 mil de venda se eu não recebo nem 50% daquilo. Não adianta, eu tenho um problema no meu caixa. Às vezes o teu comercial até ele pode estar vendendo bem, mas as políticas de recebimento financeiro da tua empresa não te favorecem muitas vezes. E aí você vende pra caramba, mas no mês você não recebe aquilo tudo que, né, que você vende. Então, nesse exemplo, a empresa esperava receber 90 mil, mas só entrou 20 mil. Ou seja, significa que nesse caso específico, vendemos, mas o cliente ainda não pagou. Porque muitas vezes eu tenho muitas vendas a prazo, que os caras vão pagar a prazo. E o principal problema é quando eu vendo muito a prazo, mas eu pago à vista o meu fornecedor. Aí é onde a gente tem um descasamento total.
Porque a gente precisa entender o seguinte: se eu vendo a prazo, eu também tenho que pagar a prazo. Se eu vendo à vista, não tem problema eu pagar à vista. Eu tenho que casar o meu prazo de recebimento com o meu prazo de pagamento. E aí isso vem muito da negociação, tá? Então, continuando nessa mesma análise, a gente acabou comprando menos o estoque, ou seja, as compras do estoque foram menos que o previsto. O orçado, nesse exemplo, foi 70 mil, o realizado, 50 mil. Isso, nesse exemplo, foi o que ajudou a manter um pouco de caixa, mas não compensou os recebimentos atrasados. Certo? Alguém levantou a mão? Pode falar. Quem levantou a mão? Eu, Thiago. Boa noite, tudo bem? Meu nome é Boa Eduardo, noite, meu amigo. do Gerador Prazer, Distribuidora. Eduardo. Tudo bom? Eu tenho uma Pode pergunta mandar. sobre isso. Quando eu tenho um percentual maior de recebimento à vista e eu tenho um percentual menor de recebimento a prazo, essa pode ser uma estratégia para que eu consiga alavancar a empresa, correto? Porque esse Com recebimento a certeza. prazo, apesar de eu comprar à vista, porque é a maneira mais fácil de tu ter uma redução no custo do produto, eu não vejo muita dificuldade quando as vendas não são tão grandes a prazo. Então, eu posso continuar com essa estratégia, correto? Correto. Porém, eu tenho uma ressalva, tá? Aí para isso eu precisava analisar melhor teus números. 2 pontos. Primeiro, se tu vende mais à vista, é interessante talvez tu trabalhar uma política comercial aonde na negociação com teus vendedores, por exemplo, com os clientes, tu ofereça condições especiais para pagamentos à vista. Aí é show, aí é perfeito. Aí, ó, é perfeito, tá? O que tu paga do teu fornecedor, mesmo que talvez tu pague à vista e tenha um desconto ali bacana no preço, dependendo do volume de compra, tá? Dependendo do volume de compra, às vezes vale mais a pena eu parcelar essa compra com o meu fornecedor, mesmo que no final das contas seja um pouco mais caro porque eu estou parcelando, porém eu estou ganhando no prazo. Aí vai depender do volume de compra. Aí para isso eu teria que analisar melhor os teus números, mas depende. É uma estratégia boa, é bacana, é legal, mas depende do contexto. E depende do fornecedor. Por exemplo, tem muita empresa que os fornecedores eles têm prazos de pagamento, enfim, e valores muito divergentes. Se esse não for muito o teu caso, por exemplo, Thiago, todos os meus fornecedores, eles trabalham com prazo médio de pagamento muito parecido para algumas compras em específica, dependendo, por exemplo, se for um mês um pouco mais apertado de caixa, é interessante fazer talvez ali um planejamento para algumas ser a prazo e outras ser à vista, porque aí em algumas tu vai ganhar no prazo, outras tu vai realmente ali trabalhar um desconto melhor na vista, porque tu vai ter certeza que aquele produto que está entrando na tua empresa, por conta da compra daquele fornecedor, tu também vai vender à vista. Aí tudo bem, porque tu tá vendendo à vista e tu também tá pagando à vista. Aí ok. Entendi. Entendeu? Aí depende do Entendi. contexto. Depende do contexto. Sim. Mas, pelo que tu me falou, parece ser promissor. Não, na verdade é porque... entendo. Na verdade, com uma margem de lucro do produto específico em questão, ela é pequena, então qualquer valor de desconto na compra é válido para ganhar, para que aumente ali o lucro bruto ali, né? Sim, com certeza. Tá. Qualquer desconto, a Beleza. 2%, com 2% de desconto é 2% de margem. A Exa matemática é simples. É isso aí. Exato. É isso aí. Pois é, essa estratégia ela pode ser aplicada para produtos específicos. Por exemplo, esse produto aqui eu sei que vale a pena eu comprar à vista. Não, esse aqui eu tenho que comprar a prazo. Aí teria que analisar mais a fundo. Mas tem estratégias específicas para esse tipo de produto que vale mais a pena. Realmente. Show? Legal. Nós estamos aqui, eu e a Eliane, pela primeira vez. Nós fechamos hoje a consultoria e eu acho que é você que será o nosso consultor. Aí foi, o Leonardo falou, o Leonardo comentou comigo, Thiago, tem um cara aí que vai entrar na tua carteira, botou vocês nas alturas aqui. Rapaz, pode mandar. Tá tudo certo. Então, beleza. Bem-vindo. Seja bem-vindo aí, Eduardo. Bem-vindo, Eliane. Tá certo? Logo mais a gente vai aprofundar mais essa conversa aí, viu, Eduardo? Pode deixar. Então, assim, pode deixar. Aí, assim, de maneira geral, gente, o que eu gosto de falar é um choque de realidade.
quando a gente para analisar uma DRE, e a gente vê que na DRE mostra uma coisa e no fluxo de caixa é outra. Tá? É o que eu até coloquei aqui para deixar isso muito claro. Uma DRE, ela é quando a gente aprende que o lucro, ele conta uma história, mas o caixa, ele conta a verdade. Não adianta na DRE eu ter 10, 15, 20, 25% de lucro, mas no meu caixa eu ser negativo. Eu vou quebrar. Eventualmente eu vou quebrar. Porque o caixa é o que sustenta. O caixa é o que manda. O caixa é rei. Tiago, qual que é mais importante, DRE ou fluxo de caixa? Os dois se complementam. Mas quem dá a palavra final é o caixa. Não é a DRE. A DRE ela te ajuda muito para muita análise, projeção, valuation, balanço patrimonial. A Maria, DRE, ó, é uma coisa linda. Mas o fluxo de caixa é o que dá a palavra final. É ele que dá a palavra final. É ele que vai te mostrar se o teu ciclo financeiro é saudável. Para quem não sabe o que é ciclo financeiro, de maneira bem rápida, é o prazo médio de dias, aonde um produto ele entra no teu estoque, ou seja, pedir para o meu fornecedor em quanto tempo ele me entrega, em dias. Pronto. Mais o prazo médio de recebimento, ou seja, recebimento da empresa. Em quanto tempo eu converto esse produto que está no meu estoque em receita? Em quantos dias? Pronto. E em quanto tempo eu quito com o meu fornecedor? Então a fórmula é prazo médio de estocagem mais prazo médio de recebimento menos o prazo médio de pagamento do meu fornecedor. Se esse resultado em dias ele for 0 ou até negativo, significa que você está com um ciclo financeiro maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? Porque tu está trabalhando com o dinheiro do fornecedor. Você está tendo primeiro o ativo para ter depois o passivo. Isso é muito comum quando a gente vê, por exemplo, uma empresa que ela vende muito à vista, mas ela paga muito a prazo. Ou seja, ela comprou aqui com o fornecedor, ela nem pagou ainda a primeira do fornecedor, o produto entrou no estoque e o cara já começou a vender, já começou a ter entrada de receita. Isso é muito comum. Quando isso não é comum, quando o ciclo financeiro é muito alto, ou seja, 10, 15, 20, 25 dias, significa que esse resultado, basicamente, ele está dizendo para você o seguinte: ó, pessoal, você precisa ter essa quantidade de dias de reserva de capital de giro para tu sustentar a tua operação e ter o retorno sobre aquilo que tu investiu, ou seja, o produto que tu comprou. Quanto maior esse em dias, pior. Quanto menor, melhor. Isso acontece quando? Justamente eu tenho esse descasamento do prazo. Por exemplo, estou pagando à vista meu fornecedor, já, eu já paguei, já tive o passivo primeiro, o produto ainda vai chegar no meu estoque, para depois eu começar a vender, e ainda demora para eu vender, demora para sair do meu estoque. Quando tem acúmulo de estoque, então, Ave Maria, produto parado, aí é que o ciclo financeiro ele fica realmente uma bagunça, tá? Por isso que eu falo, o caixa é o que manda. O caixa é rei, não adianta. Show? DRE é importante, mas o caixa é o que manda. E é o que eu sempre falo. Conectar DRE com fluxo de caixa. Não, jamais, sem hipótese alguma, analise um sem o outro. É como dirigir apenas com o olho aberto. Tá certo? É puro e simples, tá? Ganhar dinheiro é bom, mas garantir que ele entre no caixa é o que mantém o negócio vivo. É muito melhor, sendo bem sincero, é muito melhor você ter uma DRE onde dê prejuízo do que ter um caixa que dê prejuízo. Quer exemplos de empresas que dão prejuízo na DRE? Empresas que estão no lucro real. Empresas que normalmente estão no lucro real, ela tem uma estratégia tributária aonde o lucro final na DRE deles, ele tem que dar negativo ou pelo menos no 0 a 0. Porque quanto menos lucro ele der no período contábil, no período fiscal dele, melhor. Por quê? Porque ele paga menos imposto, ele paga menos IR, ele paga menos contribuição social. E além disso, ainda tem incentivo para poder comprar o produto dele com o retorno dos créditos sobre o produto que ele compra. Então, assim, tem toda uma estratégia, dependendo do seu regime tributário, que a coisa pode mudar. Nesse caso, a DRE dando prejuízo, Thiago, é bom ou ruim para uma empresa do lucro real? É ótima. Só que o caixa vai ver o caixa do cara lá, positivo. Porque uma coisa é o que eu emito de nota fiscal de venda e de saída no período. Outra coisa é o que de fato acontece no período, que é a minha movimentação bancária. Então é muito melhor eu ter prejuízo na DRE do que eu ter prejuízo no meu caixa. O caixa é o que mantém o negócio vivo. Como eu disse, DRE ela conta uma história, o fluxo de caixa ele conta a verdade. E a gente quer a verdade, quer dinheiro. Entendeu? A gente quer dinheiro. Tem até um vendedor comercial aqui nosso que ele tem um mantra. Ele canta uma musiquinha para atrair dinheiro, né? Que ele fala paper, aí pronto, o dinheiro aparece. O dinheiro aparece assim, do nada, entendeu? Então, é isso, é dinheiro, meu amigo. É focar em dinheiro, é focar em receita. O fluxo de caixa é o que manda nesse caso, certo? E, gente, falando sobre fluxo de caixa, falando sobre DRE, tá? A gente vai agora falar sobre as diferenças, né, de análise de competência e
caixa, regime de caixa, que são duas coisas diferentes. Só tomar uma água aqui que a garganta não é de ferro, não. Tá? Qual é a diferença? Na DRE eu vou analisar a competência. No fluxo de caixa eu vou analisar a caixa. Ou seja, tudo que eu paguei e recebi. Na competência eu vou analisar o que eu emiti no período. Um exemplo bem básico. Comprei um celular. Comprei o celular no cartão de crédito, passei ele lá de 10 vezes. Se eu fosse analisar a compra desse celular na minha DRE, ela vai entrar cheio, o valor do celular cheio, full, total, em maio. Ah, Thiago, mas eu não paguei em maio. Mas é justamente isso. Mas você emitiu a despesa. Você emitiu o reconhecimento da despesa em maio. Então, para a contabilidade, para o fiscal, ele vai entrar em maio. A compra cheia do celular, vamos supor, R$2.000. No teu fluxo de caixa, vai entrar os 2.000 parcelado em 10. Ou seja, ele nem entra em maio, ele vai começar a entrar em junho. E vai entrar a parcela no teu fluxo de caixa. Aí, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Os 10 meses vão aparecer no fluxo de caixa. Os 2.000 do celular vai entrar na DRE, como período contábil. Então é só para vocês entenderem essas diferenças. Por isso que é muito importante analisar os dois juntos. Porque eu analiso o meu período e analiso o que eu de fato estou pagando e recebendo. Tá? Qual o momento de reconhecimento do regime de competência? Quando a receita e despesa é gerada, como eu acabei de falar. No regime de caixa é quando ela de fato eu tenho recebimento ou pagamento. O controle financeiro, basicamente, na DRE, é fiel à realidade econômica contábil. Fiscal, que é extremamente importante. Mas o regime de caixa é a gestão do fluxo de caixa da empresa, que é o que manda. O indicador de lucratividade, sim, ele tem. Na DRE é lucratividade. Já no regime de caixa, ele não é indicador de lucratividade, ele é indicador de geração de caixa. São palavras semelhantes, se conversam, mas são duas coisas diferentes. Como eu disse, às vezes, não necessariamente gerar lucro significa que a minha empresa está bacana no meu caixa. Pode estar muito negativo e você nem vê, você nem sabe, porque você acaba sendo enviesado pelos dados da DRE. Como eu disse, é um sonho. A DRE muitas vezes é um sonho, dependendo do regime tributário, é aí que é mesmo. Tá? Vamos lá, um exemplo prático, como eu acabei de falar, né? A empresa vende um serviço de consultoria de R$10.000 com pagamento previsto para março, tá? No regime de competência, a receita vai ser reconhecida em janeiro. No regime de caixa, a receita vai ser reconhecida apenas em março, tá? A empresa, vamos supor, tem uma conta de energia de R$2.000 referente a fevereiro, mas ela vai ser só paga em abril. Né? Então é muito normal a gente ter essas diferenças. O próprio imposto que a gente paga, ele é sempre referente ao mês anterior para ser pago no mês seguinte. Então é só para vocês entenderem essas diferenças sobre o que é competência e o que é caixa, o que eu pago e o que eu recebo, o que eu faturo e o que eu recebo. São duas coisas completamente diferentes. Regime de caixa e regime de competência são duas análises importantes, mas que a gente tem que entender como elas impactam cada tipo de análise. Então, assim, como que o regime de competência ele impacta de verdade na DRE, né? De maneira geral, ela é controlada pela contabilidade, como eu falei no início, né? Pelo fiscal da empresa, tá bom? Principalmente esse controle tem que ser muito mais apurado se a gente estiver falando de lucro presumido e lucro real. Simples nacional é muito simples, como o nome já diz, é simples. Vendeu, faturou nota fiscal de venda, pronto, vai ter lá um impostozinho com a alíquota para você pagar no próximo mês. É isso. Não tem muito para onde correr nesse sentido, tá? Então, basicamente, na DRE, as receitas elas vão espelhar literalmente tudo aquilo que teve de serviço e produto entregue, mesmo que o dinheiro ainda não tenha sido recebido. Ou seja, você, vendi aqui para a Eliane essa caneta aqui por R$2, emiti lá a nota fiscal para ela, pronto. Não necessariamente ela vai me pagar aqui em maio, ela pode me pagar em junho. Tá? E as despesas acabam sendo incluindo os custos incorridos no período, mesmo que ainda também não tenham sido pagos. Tá? Então, como que isso se conversa na nossa análise? O lucro pode ser positivo, como eu já falei, mas a empresa pode estar com problemas de fluxo de caixa, caso tenha um alto volume de contas a receber. Então, por isso que essas duas análises elas se conversam, elas se complementam, elas são um lindo casal. DRE e fluxo de caixa é um lindo casal que a gente precisa deixar sempre os dois unidos e muito bem alinhados. Tá certo? Porque dependendo do mês, principalmente se o teu negócio, cara, tiver sazonalidade e sofrer com sazonalidade, tipo, porra, Thiago, tem meses num ano onde eu vendo pra caramba e tem meses no ano onde, meu amigo, para pagar as contas é difícil. Se você tiver problema com sazonalidade, aí é que você tem que ter essas duas análises muito bem alinhadas, tá certo? Então, isso é extremamente importante, tá? Pessoal, alguma dúvida até aqui? Eliane, Eduardo, pessoal que veio entrando aí um pouco depois que a gente iniciou, tá certo? A Eliana aqui da TIA, né, do meu amigo Thiago Castro, também meu xará, tá? O Vinícius também que entrou agora, tá? Tudo tranquilo? Alguma dúvida? Podemos dar continuidade?
Quiser se comunicar no chat, abrir microfone. Podemos continuar então, né? Vou continuar. Então vamos embora. Receitas operacionais e não operacionais. Vocês entendem essa diferença? Do que é operacional de uma empresa e não operacional? Eu falei lá no início sobre a estrutura da DRE. Lembrem, operacional é tudo aquilo que é decorrente da atividade principal da empresa, ou seja, venda de mercadoria ou prestação de serviço. Não operacional é aquilo que não é decorrente da atividade principal, é de terceiros, é a venda de ativo imobilizado, é um rendimento na aplicação que eu tenho, quando eu adquiro um empréstimo, é uma receita não operacional. Quando o sócio ele precisa fazer um aporte na empresa, é uma receita não operacional, tá certo? Para vocês terem essa diferença muito bem estabelecida. Despesas fixas, variáveis e não operacionais. São 3 tipos de despesa que toda empresa tem. Fixa, variável e não operacional. O que é fixo? É tudo aquilo que não vai variar diretamente com o volume de vendas, como eu disse no início. É lá aluguel, salários, né, é uma manutenção, IPVA, IPTU e assim por diante. Variáveis, vai variar conforme a venda. Tá? Matéria-prima, comissão e etc., frete, custo com fornecedor de maneira geral. E não operacional são despesas que não é originário da operação. Aí vem os financiamentos com um banco, empréstimo, renegociação de débito de imposto também, o bancário, distribuição de lucros, juros, encargos financeiros, multas. Isso tudo não é decorrente da operação. Só tem uma despesa financeira que ela é de fato decorrente da operação, que normalmente são as tarifas bancárias. As tarifas bancárias de movimentação de grana, de dinheiro ao longo do mês, aí sim, isso aí é decorrente da operação. É o único tipo de despesa que ela é recorrente da operação. Todo o restante, normalmente, é não operacional. Normalmente. Tá certo? Então, é algo bem... Precisa-se ter essa diferenciação para a gente poder entender exatamente cada tipo de despesa e analisar cada tipo de fluxo. Perfeito? Vamos lá, exemplo prático na aplicação da DRE. Nesse caso, uma loja de eletrônico tem os seguintes dados mensais. As vendas, sei lá, 50 mil no mês, mas só recebeu 30 mil. Ou seja, na DRE 50, no fluxo de caixa 30. Matéria-prima comprada, 20 mil na DRE, mas ela só pagou 10. Salário fixo, 5 mil, aluguel da loja 3 mil, marketing 5%, vamos supor, 2.500. Tá? Então, como que isso vai aparecer na DRE no regime de competência? Vai ter lá, receita bruta, 50 mil. O CMV vai ser aqueles 20, o lucro bruto vai ser 30, porque é 50 mil menos 20, aí entra o salário, aluguel, marketing e lucro operacional, que é o EBITDA de 19.500. Então, assim, só para deixar muito claro, esses 19.500 significa dinheiro no caixa? Não. A não ser que a sua DRE por regime de competência e por caixa seja a mesma coisa, tá certo? Mas nesse caso, não. O lucro líquido não significa dinheiro em caixa, porque no exemplo a empresa só recebeu 30 mil das vendas realizadas. Aí esses 30 mil a gente vai ver no fluxo de caixa, não na DRE, tá? Caso o fluxo de caixa, nesse caso, não seja bem gerenciado, a empresa pode ter dificuldades para pagar seus fornecedores, porque o lucro que gera na DRE, os valores da DRE não necessariamente refletem a realidade. Ou seja, o regime de competência é fundamental para a gente conseguir, gente, ter toda essa análise da lucratividade da empresa. Mas se a gente não fazer o acompanhamento pelo fluxo de caixa, a gente vai ter problemas para poder arcar com todos os nossos passivos. Então a gente precisa ter essa precisão muito bem fundamentada, tá certo? E quais são os principais indicadores, Tiago, de uma DRE? Esses indicadores, inclusive, só um adendo, ele pode ser aplicado também para o fluxo de caixa, tá certo? Que é geralmente o que eu gosto de fazer. Eu gosto de pegar uma estrutura de DRE gerencial, só que analisar em regime de caixa, de pagamento e recebimento, que aí fica muito mais fácil para a gente ver esses indicadores, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, receita líquida, receita bruta, na verdade, versus a receita líquida. Ela é basicamente, a receita bruta, ela vai indicar, né, o aumento nas tuas vendas, tá? E aí a gente precisa entender se esse aumento é aumento de volume ou é aumento por conta da margem, você está vendendo mais caro, porque tem os dois casos, tá? E a diferença entre a receita bruta e a líquida revela o impacto dos impostos e devoluções. Entendeu? Então a receita líquida, ela é muito importante por isso. É o primeiro indicador que a gente analisa. Segundo indicador, margem bruta, que é o lucro bruto dividido pela receita líquida. Tá certo? E aí a gente vai conseguir medir no lucro bruto a eficiência do negócio na geração de lucro antes das despesas operacionais. Como eu disse, é o principal lucro da empresa, é a margem bruta do teu negócio e é o que afeta a tua precificação. Tá? E se essa margem bruta normalmente ela estiver muito baixa, ela pode indicar problemas como custos altos, no caso, os custos variáveis, ou uma precificação errada, que é às vezes
que a gente mais nota. Alguns produtos com precificação errada, algumas coisas podem ser afetadas pelo próprio segmento do negócio, né? Tem alguns segmentos que eu confesso para vocês que é muito complicado. Vou dar um exemplo, que um segmento que já foi muito em alta, já teve uma alta lucratividade e hoje já não é mais o que era antes. Energia solar. Energia solar hoje, atualmente, é um mercado onde é uma guerra de preço constante. E a precificação de uma empresa de energia solar ela é muito amarrada. Ela é muito amarrada, é muito difícil de você conseguir ali colocar a precificação certinha. Por quê? Porque a concorrência trabalha com o preço lá embaixo, sabe? Então, assim, é uma precificação que você precisa ter um cuidado a mais, tá? Em compensação, tem outros negócios onde a precificação e a margem bruta geralmente é muito bom, se você fizer um trabalho excelente. Vou dar um exemplo de um mercado, um segmento que está muito em alta ultimamente, o mercado pet. O mercado pet é um dos mercados que mais vem crescendo ao longo desses anos, tá? Porque ele é um mercado onde você dá para comer fonte de receita em duas entradas. Venda de produto, acessórios, ração, enfim, de maneira geral, e serviço. Banho, tosa, parte veterinária. Então, é um tipo de mercado que tem uma demanda muito grande, mas muito grande, tá certo? E você pode tanto vender serviço como vender produto. Então, é um mercado, um segmento que tem um potencial de lucratividade muito grande, tá? Mas vamos lá para o terceiro indicador. Margem operacional, que é o lucro operacional, famoso EBITDA. Pega o teu lucro operacional, divide pela tua receita líquida. Ele vai te mostrar o quanto sobra após todas as despesas operacionais, ou seja, os custos fixos. Se for negativa ou muito baixa, pode indicar que a empresa tem custos fixos excessivos, tá? Por isso que a gente tem que analisar os três lucros, porque às vezes o que pode acontecer? Tu tem uma margem bruta muito boa, mas o teu lucro operacional é ruim. E normalmente quando a tua margem bruta é boa, mas o teu lucro operacional é ruim, é porque teu custo fixo está muito mais alto do que deveria ser. Aí, nesse caso, a gente precisa atacar o custo fixo. Quando a margem bruta é ruim, a gente precisa atacar a precificação, custo variável. Entendeu? Então, quando a gente analisa separadamente cada margem, a gente consegue atacar exatamente qual é o sintoma que está denegrindo aquela margem. Tá? O outro, a margem líquida. Margem líquida, que é o lucro líquido dividido pela receita líquida. Indica a rentabilidade final da empresa. É o final, é o pós. Tá? E significa o quê? Que empresas saudáveis têm margens líquidas positivas e consistentes. Tiago, tem casos onde eu posso ter uma margem bruta boa, uma margem operacional boa, mas lucro líquido ruim? Tem. Sabe quando? Quando tu tem um endividamento muito alto. O cara tem uma margem bruta excelente, vende bem também, tem um custo fixo controlado, tem uma margem operacional controlada, mas aí chega nas despesas não operacionais de empréstimo, endividamento, come. Todo o lucro operacional dele come, some ali e não sobra nada no lucro líquido. Mas aí é porque a empresa ela pode estar com um endividamento muito alto. Benchmark de mercado. Tiago, o quanto de empréstimo de endividamento eu deveria ter? O saudável para toda empresa é ter no máximo 5% da sua receita. 5%. 5% mensal de endividamento sobre a receita. É o máximo. Tiago, tem empresa que tem mais. É normal? É. Às vezes esse endividamento é justamente porque a empresa está passando por um momento de expansão em um contexto onde foi necessário adquirir esse endividamento. O que a gente tem que fazer é trabalhar indicadores como a margem operacional, o custo, vamos supor, a própria margem bruta, para que tenha margem suficiente para poder cobrir essas despesas não operacionais. Entende? Então, assim, é um do tipo de coisa que a gente pode estar trabalhando para poder estar melhorando essas despesas não operacionais. Outra é trocar uma dívida ruim por uma dívida boa. Quer um exemplo? Vamos supor que eu pago de empréstimo 10 mil reais todo mês. 10 mil reais todo mês eu pago lá, bonitinho, 10 mil reais. Tá? E aí, esse 10 mil reais ele está acabando com o meu lucro operacional. O que é trocar uma dívida ruim por uma dívida boa? Vamos supor que o governo, a instituição financeira, seja lá quem for, chega que nem um anjo descendo do céu e fala para vocês assim: meu querido empresário, eu tô com uma proposta de empréstimo para ti aonde eu vou te dar, sei lá, X mil reais com uma carência de 6 meses, tu só vai começar a me pagar daqui a 6 meses, com uma taxa baixíssima e que no final, depois que tu começar a pagar, após esses 6 meses, a tua parcela do empréstimo vai ser 5 mil reais. E você tocar uma dívida ruim para uma dívida boa. Porque tu pega o teu empréstimo novo, tu vai quitar o teu empréstimo antigo, amortizando todas as parcelas que faltam. Tu não vai ter mais aquela parcela de 10 mil todo mês, comendo teu lucro operacional. Some aquilo ali.
E esse empréstimo novo tu vai pagar só daqui a 6 meses. Tu vai conseguir ter um respiro de fôlego de caixa mensal em 6 meses, sem aqueles 10 mil. E quando começar a pagar, tu já vai ter gerado um fôlego de caixa suficiente para conseguir arcar com esse novo empréstimo e ainda por cima, esses 5 mil a mais de caixa. Porque se antes eu pagava 10 e agora depois de 6 meses eu vou pagar 5, eu boto 5 mil no bolso. Isso é quando a gente faz um movimento financeiro para trocar uma dívida ruim por uma dívida um pouco melhor. Tá? E se eu conseguir usar um empréstimo para colocar até uma reserva de capital de giro e ainda quitar com o que está em aberto, é excelente. Tá? Endividamento é um pouco mais complicado a gente resolver justamente por isso, porque a gente fica meio amarrado ao banco. A Carol aqui fala, seria um sonho esses 5%. É, Carol. É a dor do crescimento, mulher. Às vezes é necessário a gente pegar um endividamento onde ele seja um pouco acima do que ele deveria ser. Mas, uma hora ele vai ser quitado. E quando ele for quitado, aí, meu amigo, é só partir para o abraço, tá? Mas enquanto isso, se ele for acima dos 5%, e mesmo que você ainda consiga arcar, tá? O ideal é que a gente vá tentando negociar com o banco ao longo do tempo para que a gente consiga melhores taxas. E ficar de olho se a gente consegue uma proposta melhor para a gente conseguir justamente trocar uma dívida ruim por uma dívida boa, tá certo? Então é sempre ficar de olho e manter boas relações com o banco. Show? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tranquilo? Eliane, Eduardo, a própria Carol, que falou aqui do sonho dos 5%, Eliana da TIA, Patrícia, que entrou agora, Vinícius, tá? Tranquilo, né? Isso aqui que eu tô mostrando, gente, pode ter certeza, tá? Muita gente não acompanha nesse nível de detalhe. Não é à toa que o nome do treinamento hoje é GPS financeiro, porque pode ter certeza, a maior parte do concorrente de vocês não acompanha nesse nível de detalhe. Não acompanha. Tá? Se vocês começarem a acompanhar isso aqui no nível de detalhe e a gente começar a implementar ações para melhorar cada indicador desse aqui, vocês ficam à frente da concorrência. E muitas vezes ficar à frente da concorrência não é vender mais, tá? Às vezes compensa muito mais a gente vender menos com um controle de custo melhor e gerar lucratividade. Porque tem muito cara e muito empresário que pensa assim: eu tenho meta de faturamento, mas não tenho meta de lucratividade. Você tem que ter meta de lucratividade, meu amigo. Não é meta de faturamento. Você prefere ter lucro ou vender mais? Se quiser vender mais, vire vendedor. Ninguém monta empresa para não gerar lucro, meu povo. Tem que gerar lucro, cara. Não adianta tu ter 1 milhão de faturamento se tu não consegue nem ver 10% desse 1 milhão de faturamento. Agora, se tu enxuga a tua operação e o teu faturamento cai, vamos supor, para 800, 700, 500 mil, que seja, um exemplo hipotético, mas o teu custo variável ele vai diminuir junto. O teu custo fixo vai diminuir junto. E aí a balança se equilibra. E aí, aí o que antes tu mal via lucratividade, tu começa a ver. Porque agora a tua operação está no nível, numa balança onde tu consegue controlar. Não adianta a gente querer ter um faturamento absurdamente alto se a gente não tem uma operação e um custo fixo suficiente para abarcar a demanda que gera 1 milhão de faturamento. Muitas vezes você querer vender mais é um buraco que você está cavando e você não está nem percebendo. A gente tem que ter meta de lucratividade. Faturamento é bom, mas tem que ter meta de lucratividade. Tá? É isso que realmente importa, é lucro. Não é o faturamento, não é a venda estratosférica, é lucro. Tá? É muito bom quando a gente vende, é bom quando a gente vende muito mantendo o custo controlado. Agora, se para eu poder vender para caramba, eu tenho que aumentar para caramba meus custos, tenho que estourar o meu teto orçamentário de compra, de custo variável e tudo mais, não compensa. Tiago, compensa eu adquirir um custo variável aqui de fornecedor alto para caramba, para eu ter um retorno de faturamento que talvez nem retorne a tempo para mim, porque eu vou ter que adquirir o passivo, pagar o meu fornecedor e tudo mais, vai entrar no meu estoque, vou ter que fazer o meu time comercial vender para eu. Aí sim eu ver o ativo. Compensa? Estourando o teto orçamentário de compras? Não compensa. Se para você vender mais, você precisa estourar o seu teto de compras, não compre. Porque a tua venda, o teu compras, ele precisa acompanhar a tua venda e não o contrário. Você quer que eu compre mais para poder encher o estoque para você vender mais? Então venda mais o que está no estoque. Para que o meu compras consiga comprar mais, repor e aí você vender aquilo que faz sentido, tá? E não o contrário. Tem muita gente que fala, para eu vender mais eu preciso comprar mais. Não. Para você comprar mais, você precisa vender mais. A lógica é o inverso, tá? Não compensa eu vender para caramba se eu tenho que estourar o meu teto de compras. Não compensa. Simplesmente não compensa. Porque o que você vai estar adquirindo ali de passivo não vai se retornar em ativo no curto prazo. Tá?
Continuando, pessoal. A Carol, aprendendo a comprar melhor. Não é, Carol. Compras é um dos principais monstros de uma empresa, é o compras, especialmente quem trabalha com produto. É um dos principais. E dependendo do segmento aí, meu amigo, esse monstro pode dobrar. Pode dobrar, triplicar o tamanho desse monstro, tá? Então, de maneira geral, tá certo? Os indicadores-chave são margem bruta, medindo a eficiência do modelo do negócio. E aqui as memórias de cálculo, tá? Só para vocês verem. Margem operacional, margem líquida. Quando eu falo margem, tá? Entendam como o que fica para a empresa. Margem é o quê? Ou seja, é o que fica. É o que fica de fato para a empresa. Ou seja, eu tenho minha margem bruta, minha margem operacional e a minha margem líquida, porque está vinculada ao meu lucro bruto, operacional e líquido. Perfeito? E aqui tem o EBITDA, que ele que mostra o potencial de geração de caixa operacional, que a gente pode fazer uma análise separada, porque o EBITDA ele entra algumas questões sobre depreciação e amortização, mas que de maneira geral a gente analisa isso mais dentro do balanço patrimonial. Tá certo? Eu não vou entrar muito nesse método de depreciação e amortização, porque é um outro tipo de análise. Não é, apesar de estar na DRE, ele é um tipo de controle que, sendo bem sincero com vocês, não impacta tanto no resultado da empresa, principalmente no resultado de caixa, aí é que não impacta mesmo. Tá? Ele é mais uma questão mesmo de balanço patrimonial com a DRE contábil. Tá? DRE versus fluxo de caixa, diferenças e aplicações estratégicas, tá? Vamos entrar nesse mérito agora para vocês entenderem como é que a gente pode utilizar os dois em diferentes cenários e o qual que é o mais relevante em cada cenário, tá? Para início, basicamente, o objetivo da DRE vai apresentar a lucratividade da empresa, demonstrando receitas e custos gerais. O fluxo de caixa ele vai monitorar a movimentação do dinheiro da empresa. De novo, caixa é rei. Ele é o que dá a palavra final. Base contábil da DRE, ela vai analisar o regime de competência, vai reconhecer receitas e despesas no período. Regime de caixa somente considera tudo que foi pago e recebido. Morreu ali. Foco. DRE, ele vai te demonstrar o lucro ou prejuízo operacional do período. Já o fluxo de caixa, ele vai te mostrar a tua geração de caixa e disponibilidade de dinheiro em caixa no curto prazo. Inclusive, né, falando um pouco de balanço patrimonial, a gente mede muito, principalmente a parte do fluxo de caixa dentro dentro do balanço patrimonial, o índice de liquidez de uma empresa, tá certo? E a necessidade de capital de giro, né, o NCG, que é basicamente o teu ativo circulante menos passivo circulante, tá? Isso a gente analisa muito também dentro do balanço patrimonial, tá? Indicadores relevantes. Como eu disse, receita bruta, margem bruta, operacional, líquida. No fluxo de caixa, o saldo de caixa do período, fluxo de caixa operacional, fluxo de caixa livre. Aqui a gente pode trabalhar também alguns outros fluxos de caixa, como fluxo de caixa de financiamento e investimento, dependendo do tipo de contexto da empresa também, tá certo? O impacto dos prazos de pagamento e recebimento, que é basicamente o ciclo financeiro da empresa, tá? É o que eu falei para vocês, aquele prazo médio de estocagem, prazo médio de recebimento e prazo médio de pagamento. Ou seja, na DRE ele vai te mostrar o lucro, mesmo que a empresa não tenha recebido os valores das vendas ainda. Já o fluxo de caixa, se a empresa vende a prazo, o dinheiro só entra no caixa quando os clientes pagam. Ou seja, ele vai te mostrar o quanto que os prazos eles impactam de maneira geral dentro da tua empresa, e os prazos normalmente eles são mais analisados dentro do fluxo de caixa e não dentro da DRE, principalmente se o regime tributário da empresa for lucro real, aí que a questão de prazo de pagamento e recebimento não é levado tanto em consideração, tá? Porque o controle do regime tributário numa empresa que é lucro real, presumido, ou até mesmo no próprio Simples, ele vai medir muito como que a DRE ela vai se comportar de maneira geral. E o uso principal, a avaliação da performance, no caso da DRE, financeira e rentabilidade do negócio. Já no caixa, é a capacidade da gestão de liquidez e o controle do capital de giro. Perfeito? Continuando, qual relatório utilizar? Para deixar muito claro, DRE ou fluxo de caixa. Dependendo do tipo de análise, um pode ser mais importante que o outro, mas os dois são relevantes dependendo da sua utilidade. Como eu disse, análise de rentabilidade, avaliação de desempenho a longo prazo, a DRE trabalha isso muito forte, o planejamento estratégico, a DRE também trabalha muito isso, e a captação de investidores ou crédito também é o que mais é considerado. Não é à toa, né, que quando a gente vai abrir uma conta num banco, quando a gente é PJ, quando a gente quer abrir uma conta numa empresa, tá, eles levam muito em consideração o faturamento da empresa, e não o que a empresa recebe de dinheiro, ela leva em consideração o faturamento. O quanto que aquela empresa ela consegue gerar de faturamento, de venda, e não necessariamente de recebimento. Então, a DRE ela é muito utilizada nessa questão, análise de crédito, captação de investidor, o quanto que aquilo impacta nas minhas vendas ou não, tá certo? Então, ela é muito importante para isso, tá? Trago aqui até um exemplo prático para vocês entenderem isso de maneira geral.
tá certo? Porque é basicamente, se uma empresa ela apresenta um lucro líquido de 50 mil na DRE, ela pode sim apresentar dificuldades financeiras se muitos clientes pagam a prazo ou não houver dinheiro suficiente no caixa para pagar seus fornecedores, funcionários e afins no curto prazo, que é basicamente o período de um mês, tá certo? Quando que o fluxo de caixa é mais relevante? Gestão de capital de giro, tá? É essencial, a gente precisa entender isso, que aí a gente precisa também entender o controle na liquidez, tá? Se a empresa tem um lucro contábil alto, mas não tem dinheiro em caixa, pode entrar em crise financeira. É isso que eu falo de maneira muito clara. Não adianta a gente ter um lucro alto se a gente não tem dinheiro em caixa. Não adianta. Não adianta. É preferível ter prejuízo e ter dinheiro em caixa do que o contrário, tá? Decisões operacionais de curto prazo, ou seja, no meu mês. Normalmente, quando a gente quer contratar mais funcionário, ou quer aumentar um custo específico, ou até mesmo a contratação de uma consultoria, ou enfim, alguma prestação de serviço específica, a gente analisa o fluxo de caixa e não a DRE. E outra, a gente consegue se prevenir contra crises financeiras, porque a gente tem dinheiro em caixa e tem reserva de capital de giro, tá? Que é o principal que a gente gosta de trabalhar aqui, tá? Exemplo prático, tá? Aqui nesse caso, uma empresa que vende serviço, tá? Ela pode ter um fluxo de caixa negativo em um mês, porque, por exemplo, alguns clientes pagam parcelado, mas na sua DRE ela pode mostrar um lucro devido ao reconhecimento da despesa naquele período. Então, basicamente, se não houver planejamento, a empresa pode faltar dinheiro para pagar as despesas fixas. Então, qual é o mais importante? Os dois se complementam. Como eu falo, é um casal, né? Utilizando os dois ao nosso favor, a gente consegue analisar muita coisa junto, muita coisa e tomar, tipo, decisões assim absurdas, tá? O suprassumo do financeiro é quando a gente une os dois e consegue fazer o planejamento orçamentário. Isso aí é o melhor dos mundos, tá? Utilize o seu fluxo de caixa junto com a DRE. Lembre-se sempre disso, tá? Analisa um por emissão e analisa um por caixa, pagamento e recebimento. Perfeito? Agora a gente vai entender comparando com o negócio de vocês. Eu vou trazer alguns cenários, tá? Aqui para a gente poder comparar alguns indicadores principais que a gente analisei toda a empresa e vamos comparar basicamente com empresas saudáveis do mercado de vocês, de alguns segmentos diferentes, tá? Então, algumas informações que eu vou mostrar aqui, comparem com a empresa atual de vocês, com as porcentagens e valores que vocês têm hoje como resultado, tá? Só tomar uma águazinha, porque a garganta aqui, meu amigo. E tudo que eu estou falando está fazendo sentido para vocês de maneira geral? Tá? Alguma dúvida, algo que queiram acrescentar, alguma situação que queiram trazer da reunião, da própria empresa de vocês de maneira geral, tá? Fiquem à vontade. Interajam, até para poder ajudar vocês também, tá? Dando uma dica, enfim, dando um esclarecimento. Vamos seguir então, tá? Quais são os indicadores que a gente vai analisar? CMV, um dos principais monstros, é o que mais afeta compras. Margem bruta, extremamente importante, tá? Faz total sentido. A nossa empresa é uma indústria plástica. Aí, Patrícia, exatamente. Tá numa indústria, inclusive, a gente tem que tomar muito cuidado. Primeiro, capacidade de produtividade. É entender, basicamente, sei lá, se eu quero faturar X milhões de reais no mês, vamos supor, o quanto de capacidade produtiva eu precisaria ter para poder faturar isso? Na indústria, a gente precisa ter muito esse controle, tá? Para poder entender até que ponto a gente pode ir, porque senão a gente incha a nossa operação, acaba tendo um custo exacerbado que não faz sentido com o que a gente está tendo de receita, tá? Isso é um dos principais indicadores. Isso é para a indústria especificamente, para empresas que trabalham com produção. É a capacidade produtiva do teu negócio. É um dos principais que a gente precisa ter, e ele afeta diretamente o teu custo variável, tá? Que é a capacidade produtiva. Margem bruta, custo fixo, margem operacional, lucro líquido. Bora lá, trazendo aqui alguns cenários, tá? Segmento de comércio varejista, tá? Aquele cara que vende celular, enfim, produto de maneira geral, tá? Vamos lá, CMV tem que girar em torno de 60% a 75% da tua receita operacional. Ou seja, pega a tua receita operacional, o teu CMV, o teu custo variável, ele tem que ser no máximo entre 60% a 75% da tua receita. Margem bruta, entre 25% a 40%. Custo fixo, no máximo, entre 10% a 20%. Margem operacional, no máximo, entre 5% a 15%. Lucro líquido, entre 3% e 10%. Lógico, isso vai variar muito de negócio para negócio. Tá? Até de particularidade mesmo, às vezes, que cada empresa tem com fornecedores específicos. Mas isso aqui é um benchmark geral de mercado, que a gente considera saudável para cada empresa. Tá certo? De maneira específica para cada segmento. Tá? Eu trago até algumas
algumas análises aqui um pouco mais aprofundadas, tá? No caso dos supermercados, por exemplo, geralmente eles operam com margens brutas menores devido ao alto giro de estoque. Ou seja, uma empresa que trabalha com, sei lá, uma distribuidora que trabalha com atacado, vendendo para outras empresas, normalmente ela vai ter margem bruta menor, porque ela vai vender muito no volume. Então ela ganha no volume, ela não vai ganhar na margem. Se você quer ganhar na margem, você tem que vender para cliente final, B2C. Você quer ganhar volume atacado, B2B, a sua margem vai ser menor, mas você vai ganhar no volume. E aí você tem que ter um giro de estoque muito bem controlado, porque senão é muito fácil. Você ficar com o estoque muito mais elevado do que você deveria ter, tá? A Carol aqui falando, o Mário puxa minha orelha como isso todo mês, mas estamos trabalhando para atingir as metas. Mas é isso aí mesmo, Carol. Tá? Esse é uma questão que a gente tem que ficar sempre de olho. A gente tem que sempre ficar de olho, porque se não ficar de olho, cara, é muito fácil a gente se perder. É muito fácil. Principalmente nesse caso que eu falei, sei lá, empresas que trabalham com estoque muito elevado, porque é uma distribuidora, enfim, porque é um atacado, cara, é muito fácil isso acontecer. Muito fácil. Eu trago até um exemplo que é o teu caso, tá, Carol? Aqui, ó, loja de vestuário e eletrônicos podem alcançar margens brutas mais altas, até 40%, principalmente porque lojas de vestuário e roupa, de maneira geral, elas normalmente vendem para cliente final. Então, quando você vende para cliente final, teu estoque ele é menor, porque a tua margem bruta é maior. Ou seja, se eu consigo ter uma margem de venda melhor no meu preço de venda, não tem necessidade de eu ter um estoque tão alto, porque eu vou atender uma demanda comercial específica e eu vou ganhar no meu preço de venda ali que a minha margem é alta. Então, quando eu vendo para cliente final, a margem é melhor. Quando eu vendo para a empresa, a margem é um pouco pior, mas eu ganho no volume. Tiago, qual que é o melhor? Volume ou margem? Depende. Depende. Depende do segmento. Depende de muitas variáveis. Muito assim, tipo, depende do segmento, depende do teu tipo de cliente, tá? Depende se a tua venda é uma venda mais consultiva ou não, tá? Tem algumas variáveis que pode fazer com que um seja melhor do que o outro. O ideal para toda empresa, né, para todo empresário, seria ter os dois. Assim, o mundo ideal, ter um segmento de atacado e um segmento de varejo. Inclusive, tem uma cliente da minha carteira, que é lá do Maranhão, a Princesa Biju, ela tem um só para varejo e um só para atacado. E aí são precificações diferentes, margens diferentes. Pode falar, Eduardo. Tiago, o certo é a gente. Eu vou dar um exemplo aqui. O produto custa R$ 100. Eu vendo ele. Hã? Ok, eu tô ouvindo. Tá. O produto custa R$ 100, eu vendo ele a 120. Aí o lucro seria R$ 20. Aí o certo para pegar a margem seria 20 dividido por 100 ou 20 dividido por 120? 20 dividido por 100. Se tu pegar, se vem 20 dividido por 120, a margem é o que sobrou, né, os R$ 20 dividido pelo preço de venda. É o quanto que sobrou representa em percentual sobre o preço de venda. Se tu pegar o que sobrou, os 20 dividir por 100, aí tu não vai ver a tua margem, tu vai ver o teu markup. Porque o que é o markup? É o quanto eu tive de aumento sobre o meu custo. A margem é o quanto sobrou do meu preço de venda menos o meu custo. Entendeu a Entendido. diferença? Tá? Entendi. Eu deixo isso claro, porque às vezes tem muita gente que usa o markup para poder precificar, e não é o ideal. Tá? Tem muita gente, sei lá, como tu disse, um produto custa R$ 100. Eu vou botar um markup de 2. 100 multiplicado por 2 dá 200. Certo? Então, assim, o markup ele não é a maneira ideal para você precificar, porque quando você olha só o markup, você está deixando de olhar custo com frete, custo com comissão, o quanto cada fornecedor impacta no teu mês mensal, o quanto que o imposto sobre compra impacta. Quando você analisa por margem de contribuição, usando os indicadores na DRE e no fluxo de caixa, você consegue ter uma análise mais apurada. Aí, primeiro, você descobre a tua margem de contribuição ideal, para depois ver o teu markup. Tem gente que pula essa etapa. Primeiro olha o markup e acha que aquele preço, nossa, tá ótimo, markup de 2. Às vezes o cara descobre que, inclusive, ele nem precisaria de um markup de 2 para poder ter uma margem boa. É porque na cabeça dele ele acha que o markup de 2 é muito bom. Mas quando a gente aprofunda, aí a gente começa a entender isso com um pouquinho mais de exatidão. Tá? E aí vamos lá. Segmento de indústria, né? A Patrícia falando aí. Vê aí, Patrícia, se tá de acordo com o teu negócio, mulher. Tá? CMV de 50% a 65%, ou seja, o teu custo de produção, a tua matéria-prima, os teus custos, basicamente, com o teu fornecedor, de maneira mensal.
tá certo? Margem bruta de 35% a 50%, custo fixo de 15% a 25%, margem operacional, lucro operacional de 10% a 20%, lucro líquido de 5% a 15%, tá certo? Eu até coloco aqui o CMV de uma indústria, normalmente ele tende a ser menor que o varejo, pois geralmente a gente tem muito mais controle sobre os custos de produção, que é o ideal, né? A gente tem muito controle sobre o custo de produção, que foi o que eu acabei de falar para ti, Patrícia. Quando a gente tem o controle certinho sobre a minha capacidade produtiva, é aonde aí eu consigo analisar com mais exatidão aquilo, até onde eu posso ir, né? A nível de gestão e eficiência operacional. Tu levantou de novo a mão, Eduardo, ou não? Para mim apareceu que levantou de novo, aí eu não sei. Não, acho que foi da vez Não, passada. Thiago, é que tava na vez passada ainda. Desculpa. Na vez passada ainda, né? Tranquilo, tranquilo. Patrícia, tá parecido com a tua realidade? Deixa eu ver se a Patrícia ainda tá aqui tá aqui a Patrícia. Tá parecido? Esses percentuais aqui? Eu espero que sim. Espero muito que sim. Se não tiver, tem alguma coisa estranha. Mas tem que estar. É o ideal, viu? Isso aqui para um segmento de indústria é o ideal. Tá, Thiago, não tenho muito controle na minha produção. Mais ou menos. E a cara assustada. É, Patrícia. Tem que alcançar esse indicador aqui, Patrícia. Tá? Teu CMV tem que estar de pelo menos isso aí, ó, 50% a 65%, a margem bruta, teu custo fixo, margem operacional, tá certo? E isso muito está atrelado justamente a esse controle de produção. Outro ponto, a margem bruta ela tende a ser mais alta da indústria. Por quê? Porque os custos fixos também eles são um pouquinho mais elevados, porque tem custo com maquinário, custo com investimento, né? Galpão, energia, então geralmente o custo fixo é um pouco mais alto, tá? Inclusive, né, esse 15% de custo fixo aqui em indústria, tá, Ave Maria, tem que ser assim, só se o galpão do cara for próprio, ele não pagar aluguel, ou se ele já tiver quitado todo o maquinário dele, entendeu? E aí ele não tem mais despesa com isso, ele já quitou tudo, tá lá a operação rodando. Mas geralmente quando a gente tem parcelas a pagar é muito difícil alcançar 15% de custo fixo, tá? E o lucro líquido no caso da indústria, ela pode variar um pouquinho, dependendo da eficiência operacional e do custo da matéria-prima. Por quê? Porque às vezes indústrias, elas têm um endividamento muito alto. A indústria ela tem normalmente um endividamento um pouco alto. Um empréstimozinho ali que corrói o lucro operacional, é um pouquinho mais chatinho, entendeu? Então, assim, porque o cara ele precisa de muito dinheiro para poder botar de maquinário, para poder botar de imobilizado, e aí, meu amigo, fica ali no endividamento, na despesa não operacional. E aí, às vezes, o cara pode até uma margem operacional muito boa, mas o endividamento e os juros come. Aí o lucro líquido não sobra nada, às vezes é até negativo, inclusive. Restaurante e alimentação, um dos segmentos que, na minha opinião, é um que é bem promissor. Se você souber fazer a precificação e a ficha técnica de cada alimento, de cada produto, de cada prato, de cada lanche, cara, o potencial que você tem de aumento de margem bruta, de aumento de custo, ou aumento de custo não, de diminuição de custo, de maneira geral, é excelente. Principalmente porque a grande maioria de quem trabalha com alimentação tem várias unidades. Então, CMV, 28% a 40%. Eu acho que não tem ninguém aqui, né, de alimentação. Se tiver, fala aí no chat, por favor. Margem bruta de 60% a 72%. Thiago, tão alto? É, meu amigo, é alto. Falo isso porque eu tenho hamburguerias da minha carteira hoje e é isso aqui. A margem bruta é isso aqui, 60% a 72%, principalmente se for um tipo de restaurante que trabalha com comida mesmo, almoço, marmita. Esses aí é o que tem maior margem, porque a hamburgueria, de maneira geral, ele não tem tanta margem igual aparece aqui. A margem fica ali mais nos 60%, às vezes até um pouco abaixo, tá? Dependendo da situação, porque iFood. Às vezes o cara depende muito do iFood, e o iFood, meu amigo, ele é praticamente um sócio. Quando você depende do iFood, é osso. Ele é praticamente um sócio seu. Aí ele come tua margem bruta, tá? Custo fixo, 30% a 40%. Margem operacional, 10% a 20%. Lucro líquido, 5% a 12%. Certo? Lógico, isso pode variar muito dependendo do tipo de alimentação que você venda, né? Restaurantes que operam com CMV acima de 40%, eles podem estar desperdiçando insumos ou precificando mal. Ou o fornecedor tem um prazo muito curto de pagamento. Pode acontecer também, tá? Custo fixo elevado, normalmente, né, por conta que a cozinha geralmente é onde toma mais custo, e o negócio que é bem gerenciado, né, no setor eles costumam atingir o lucro líquido aceitável, tá? Mas também depende muito até da localização geográfica que você tá. Às vezes você tem um potencial muito bom, mas a localização que o teu restaurante está, ela acaba contigo. Segmento de serviço, gente, é onde a gente tem a maior margem de lucratividade.
de todos os segmentos. É onde a gente tem o maior potencial. Barbearia, pet com banho e tosa, estética. Essas clínicas de estética que vocês veem, de biomedicina, botox e tudo, isso aí pode ter certeza. A margem de lucratividade dos caras é muito alta. Se não for, é porque o cara não está gerindo bem o negócio. Mas é extremamente alta, pode ter certeza. Se eles souberem gerir direitinho, entendeu? Quer falar alguma coisa, Liane? Vitor fazendo assim, não sei se... Quiser falar alguma coisa, pode falar. Eu não achei o negocinho lá de levantar a mão. Mas quem trabalha com, no caso, com frutas, né? Que tem aquele desperdício, a margem mais ou menos seria quanto nessa situação? Aí, nesse caso específico de fruta, de hortifruti, eu teria que fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada para eu entender especificamente o quanto que tu compra de fruta e o quanto que tu tem de desperdício. Entendeu? Mas, de maneira geral, tá? A margem bruta de quem trabalha com fruta e tudo mais, ele gira em torno ali de 40, especificamente fruta, tá? Ele tem que girar pelo menos ali em torno de 40 a 50%. Por quê? Porque geralmente fruta é um produto muito barato e tem que vender muito volume para poder compensar, porque ele é muito baratinho. Então, por ele ser um custo muito baixo, você tem que vender ali um valor que tenha essa margem de contribuição. Ah, tia, 40% não é alto? Não. Para uma fruta não é, porque 40%, cara, tipo assim, o custo dela é muito baixo, entendeu? Então, assim, o volume tem que ser maior para poder compensar e tem que ver o desperdício. E geralmente, quando a margem bruta ela não atinge esses 40 ou até, né, 50%, normalmente é porque tem muito desperdício. Aí tem que entender por que está tendo esse desperdício. Tá? Aí teria que entender direitinho por que, que não está tendo, por que não está girando o que deveria girar, pode ser N fatores, tá? Mas, voltando, o serviço, ele é basicamente assim, uma ótima margem de lucratividade. A margem bruta, 50% a 75%, o CSP, que é o custo de serviço prestado, de 25% a 50%. Por quê? Porque ele não tem estoque de serviço. Serviço é hora trabalhada. Entendeu? Muitas vezes o CSP de uma empresa é o capital humano. E aí o custo fixo, ele é um pouco mais alto, de 20% a 35%, porque normalmente você tem um custo um pouco maior dentro do custo fixo ali, para poder sustentar toda uma operação, porque o seu recurso de estoque são as pessoas que trabalham com você. Então, normalmente, a galera de serviço investe muito na parte de fixo, por exemplo, com programas e ferramentas que possam ajudar as pessoas na prestação de serviço, e por isso que tem esse aumento do custo fixo, de maneira geral. Por exemplo, uma barbearia. O cara vai investir em estética, o cara vai investir num bom espelho, o cara vai investir num bom maquinário, ele vai investir em iluminação, ele vai trazer uma experiência do cliente muito boa para o cara que está lá na barbearia, entendeu? Só que em compensação, o CSP dele são os funcionários. Só que uma barbearia, por exemplo, a maneira de remuneração de uma barbearia não é igual numa empresa normal. Ah, eu vou te pagar um fixo de 1.500. Não, geralmente é por corte. Estou dando um exemplo, né? E normalmente essas empresas que trabalham com serviço, elas têm um poder de recorrência muito grande. Ou seja, não sei se tem alguém aqui de serviço, mas caso você tenha alguém aqui de serviço e não trabalha ainda com planos de recorrência de receita, por favor, comece a trabalhar. Né? Os homens que estão aqui, né, o Eduardo, enfim, tenho certeza que do barbeiro, de quando a gente vai lá cortar o cabelo, seja o que for, fazer a barba, o cara normalmente ele oferece um plano de sócio, por exemplo, na onde eu vou cortar meu cabelo, ele fala, Thiago, plano de sócio aqui, ó, sei lá, R$ 150 mensal, tu tem direito a X corte de cabelo, tu faz a barba aqui, não sei o que, outro, enfim, tem desconto num produto específico que tu comprar, porque isso é uma receita recorrente. Se eu todo mês deixo pro cara lá 100, 150 e tudo mais, diminui a capacidade dele precisar adquirir e atrair mais cliente. Porque todo mês eu tô dando lá 100 e poucos reais, e não necessariamente eu usei todos os serviços da barbearia, mas eu tô dando lá 100 e poucos reais para ele. Então, no serviço, a gente consegue trabalhar muito forte essa questão da recorrência. E ele tem uma margem de lucratividade, às vezes, muito melhor. Mas muito melhor. Tá? É onde a gente mais avalia isso. Salão de beleza, então, nem se fala. Ave Maria, a mulher vai no salão de beleza, deixa fácil lá. Dependendo do procedimento, deixa fácil lá, meu amigo, R$ 300. Deixa fácil. A Eliane que não me deixa mentir. De certeza, Carol aí também. Não deixa fácil. Vai lá, opa, tá aí, R$ 300 na mão da pessoa. Pode ter certeza, a margem de lucratividade de qualquer empresa que trabalha com serviço, ela normalmente é muito boa, tá? Segmento de construção civil, não sei se tem alguém aqui de construção civil, mas também tem seus benchmarks.
55% a 70% no CMV, margem bruta de 30% a 45%, custo fixo de 15% a 25%, margem operacional de 10% a 20%, lucro líquido de 5% a 12%. Qual é o principal desafio de construção civil? É a gente ter um planejamento de obra orçamentário que seja respeitado. É isso, tá? É exatamente isso. Se a gente consegue fazer um planejamento orçamentário de obra e um cronograma e seguir ele direitinho, cara, a gente consegue atingir muito fácil esses indicadores. Quando isso não é feito, normalmente a gente tem muito problema. Não só financeiramente, mas também operacional. Obra atrasando, geralmente a receita, ela, num ramo de construção civil, ela é condicionada à entrega da obra. Então, se você tem problema operacional e não consegue entregar a tempo a obra, meu amigo, a sua receita não entra do jeito que você deveria. Então, assim, fica muito difícil, muito mais complicado, né? Então, construção civil ela precisa ter esse cuidado muito, muito grande em relação à maneira como você planeja a sua obra e como a sua operação funciona nesse sentido, tá? E de novo, por que o benchmark é tão importante? Porque a gente precisa comparar o que hoje é saudável no mercado versus o que a gente faz. Porque a gente tem um ponto de referência para tomada de decisão, comparação com o mercado, precificação e custo, tá? Então a gente precisa analisar cada indicador desse mensalmente, comparar esses números para ver se a gente está realmente fazendo o correto, tá? E monitorar a tendência de mercado. E a gente vê, pronto, eu dei o exemplo da energia solar, gente, a energia solar em 2020 era uma coisa que estava bombando. Hoje em dia está numa decadência absurda. Então, observar sempre essas tendências é muito importante, tá? Extremamente importante. E, Thiago, quais os erros comuns na análise de uma DRE que também é refletido num fluxo de caixa? Tá? Primeiro, confundir receita bruta com líquida. É duas coisas diferentes, tá certo? Receita bruta é literalmente tudo que eu vendi, mas se eu não coloco as devoluções, tá? E literalmente devoluções e deduções sobre a venda, a gente tem problemas. Tá? Então eu preciso entender, porque beleza, o que eu vendo, do que eu vendo ele tem deduções, ele tem impostos que eu preciso pagar. Se eu tenho uma avaria no meu estoque, ele entra também nas deduções sobre a venda, porque se eu tenho uma avaria no meu estoque, aí é que entra mesmo. E se eu tenho um problema de avaria, aí que eu preciso descer para o meu estoque para entender o que está acontecendo. Porque todo mundo, gente, que trabalha aqui com estoque, o estoque é o coração da empresa. É o setor mais caro da empresa, porque os produtos estão lá. Então, esse cuidado com o estoque, para quem trabalha aqui com produto, cara, é redobrado. Inventário de estoque, tudo que entra e que sai, ser muito bem documentado, é extremamente necessário, tá? Não analisar mais contribuição. Precisa ser analisado. Precisa acompanhar. Isso aqui afeta a tua precificação, tá certo? E eu já estou deixando aqui a memória de cálculo para que você já veja como é que a gente faz. Mais contribuição, receita líquida menos custo variável. Ponto. Faz a divisão da percentual ali, ó. Acabou. Certo? Então, assim, de maneira simples, prática, a gente já consegue ter o nosso resultado, já consegue analisar qual é o lucro bruto, a mais contribuição da empresa, para a gente ver se ela está saudável ou não, tá? Tá, até aqui uma dica, se a margem de contribuição sua for muito baixa, de acordo com o benchmark de negócio, a empresa ela pode sim estar com custo variável muito mais alto ou preço de venda abaixo do normal, tá? Analisar o lucro líquido isoladamente. Não adianta a gente só analisar o lucro líquido, sem considerar a relação justamente desse lucro com os diferentes níveis de resultado. Como eu disse, o bruto, o operacional e o líquido. Se o teu bruto é bom, consequentemente o teu operacional e o líquido também normalmente é bom. Se o teu bruto é ruim, normalmente o teu líquido e o operacional também vai ser ruim. Por isso que eu trago aqui de maneira mais simplificada, nesse caso, receita líquida, 500 mil, lucro bruto 200, lucro operacional 80, lucro líquido 20 mil. A margem líquida, nesse caso aqui, ela é apenas 4%. Apenas 4%, o que pode indicar problemas como despesas financeiras elevadas ou baixa eficiência operacional. Por exemplo, se eu tenho um lucro operacional de 80 mil e um lucro líquido aqui de 20, pode ter certeza que tem uma despesa não operacional aqui de endividamento muito mais alta do que deveria ser. Então não adianta a gente analisar lucros isoladamente, tem que analisar o todo, o contexto e como cada um se relaciona com cada tipo de lucro, tá? Tem que monitorar também os custos fixos numa DRE, num fluxo de caixa, porque foi até um exemplo que eu dei lá na margem bruta. Não, vamos supor, eu tenho uma margem bruta de 40% a 50%, ó, mas o meu custo fixo está também em 40%. A minha margem bruta que é o problema ou o meu custo fixo que é o problema? É o seu custo fixo. Se vocês analisarem aqui tudo, o único segmento que o custo fixo é 40% a 50% é o de serviço. O restante, todos é de 20%, praticamente. Ou seja, eu tenho que analisar isso com muito cuidado, porque o custo fixo, ele afeta, não só ele, mas ele principalmente afeta o meu ponto de equilíbrio.
Vocês conhecem o conceito de ponto de equilíbrio? Se não conhece, eu vou falar agora. Vou tomar uma água aqui. Ponto de equilíbrio, ele basicamente é o que você precisa ter de receita para, levando em consideração a tua margem de contribuição, pagar todos os teus custos. Um exemplo. Pega o valor total de custo fixo da tua empresa, pega lá o total, divide pela tua porcentagem de margem de contribuição. Esse valor significa que, levando em consideração o teu custo fixo, dividido pela tua margem de contribuição média do teu negócio, aquele valor é o que você deveria ter de receita no período específico ou no mês específico para poder cobrir todos os teus custos fixos. Ponto de equilíbrio, essa análise do ponto de equilíbrio é essencial para definir meta no comercial, para você entender de fato o peso da tua margem de contribuição e do custo fixo sobre o teu negócio. Então, esse é um outro tipo de análise que a gente precisa executar. A gente tem diferentes pontos de equilíbrio. A gente tem um ponto de equilíbrio operacional, que leva em consideração só o custo fixo, mas a gente também tem um econômico, que leva em consideração o custo fixo, os investimentos e os endividamentos. Que aí ele pega o total e divide pela margem de contribuição. Pronto, ele vai te mostrar o quanto que tu deveria ter de receita para poder cobrir tudo, tá? Simples, prático, certo? Então a gente precisa analisar cada um desses de maneira geral e, lógico, ignorar a evolução histórica. A gente precisa acompanhar como é que a gente está evoluindo mensalmente. Vamos analisar 2024. Como é que foi 2024? Vamos comparar com 2025. Quanto que a gente gerou de faturamento e de lucro, cada um dos 3 lucros em 2024? Quanto que a gente quer gerar em 2025? Então, ter essa análise dessa evolução histórica, ela é extremamente importante. Você comparar meses e anos anteriores. Você precisa ter. Toda empresa precisa ter, tá certo? Então, de maneira geral, confundir receita bruta com receita líquida, não analisar mais contribuição, analisar apenas o lucro líquido isoladamente, ignorar custo fixo e não acompanhar a evolução da DRE e do fluxo de caixa de maneira geral, tá? Então, assim, definir critérios, evitando a interpretação errada, cara, pode ter certeza que você vai conseguir mitigar muitos problemas que você poderia ter fazendo isso de maneira correta, de maneira apurada, de maneira certinha e com pessoas que estão ali para poder te ajudar de fato no dia a dia, tá certo? Então, conclusão aqui, gente, e aplicação na prática, tá certo? Ao longo de tudo a gente abordou como que a gente faz uma estrutura de uma DRE, quais são os indicadores financeiros principais, qual o cálculo e a interpretação de cada indicador desse, quais são os erros comuns, como o mercado interpreta cada um desses indicadores e exercícios práticos aqui que eu peço para que vocês testem o conhecimento de vocês e apliquem de maneira geral com a empresa de vocês, tá? Apliquem esse conhecimento no dia a dia, tá certo? Vocês precisam sempre estar analisando cada um desses indicadores, porque senão vocês ficam cegos em relação ao resultado da empresa de vocês, tá? Acompanhem de maneira recorrente, tá? Monitore cada um desses, tá? Tenham, de fato, se vocês não tiverem um sistema, gente, que ajudem vocês a ter essa análise mais rápida, mais fácil, procurem no mercado, tem muito sistema bom no mercado que consegue atender vocês. Thiago, não tenho, não sei fazer, não tem problema. Aqui na Brave, o pessoal que já está aqui, né, a Carol, que já está com a gente há muito tempo, mas lá Eliane e o Eduardo que estão entrando agora, a gente tem ferramentas que fazem todas essas análises de maneira prática, tá? Então não se preocupe, mesmo que o sistema de vocês talvez não atendam à necessidade de vocês, a gente tem ferramentas aqui que fazem esse tipo de análise, então vocês estão muito bem servidos. Tá certo? Patrícia também com a indústria, acompanhe isso, tá? De maneira geral, na indústria, de novo, lembre-se, tá, Patrícia? Indicador de capacidade de produção, é necessário ter, tá certo? Eliana da TIA também, Eliana também é do Thiago Castro, tenho certeza que ela deve ter ouvido ele falar assim absurdamente já sobre isso, tá? Então, é extremamente essencial, precisa, tá? Não adianta, precisa, não tem para onde correr, tá? Assim, dessa forma, a gente consegue identificar problemas e corrigir estratégia, porque financeiro é isso, tá? A gente tem a base do que a gente precisa aplicar, mas quando a gente analisa cada indicador desse isoladamente, a gente consegue alterar a rota, tá? Use a sua DRE, use o seu fluxo de caixa para tomar decisão antes de expandir, antes de adquirir um empréstimo, antes de aumentar um prolabore, antes de ter uma distribuição de lucro. É sempre muito importante ter essa análise cuidadosa antes de tudo, tá certo? É muito importante ter essa visão, tá? E de maneira geral, dicas avançadas, utilizar as ferramentas financeiras,
estabelecer metas financeiras, integre a sua DRE com seu fluxo de caixa, revise a sua estratégia sempre, principalmente em precificação, se você tiver concorrentes que te quebram. A gente sabe, tem concorrente que muitas vezes não faz esse trabalho aqui e o cara joga o preço lá para baixo, achando que é uma coisa ótima, só que acaba prejudicando o mercado, porque ele faz com que, né, de maneira geral, a régua de todo mundo desça para baixo. E aí a gente tem que abaixar a margem, muitas vezes porque um concorrente não tem esse tipo de conhecimento e acha que simplesmente abaixar preço e vender mais é sinal de resultado, e muitas vezes não é, tá? E compare a sua empresa com outras do mesmo setor, tá certo? Façam esse acompanhamento, tá? De maneira geral, de maneira apurada, tá? Busque sempre estar analisando cada indicador individualmente, tá certo? Eliane e Eduardo, o que eu vou encher a paciência de vocês, vocês não estão ligados. Mas pode ter certeza que eu vou estar aqui para ajudar em cada um desses pontos. Tá? Eu vou ser o melhor amigo de vocês nessa parte. A Brave é o melhor amigo de vocês para a gente poder estar conseguindo melhorar cada indicador desse. Tá? Muita coisa a gente consegue controlar e evitar. Infelizmente, nem tudo a gente consegue. Variação cambial, o dólar mais alto, um concorrente que está precificando errado e a gente acaba tendo que pagar o preço também por isso, porque a gente tem que abaixar preço, porque senão não vende, tá certo? Mas com as ferramentas que a gente tem, as ferramentas que eu falo é decisão, é conhecimento técnico, é processo bem executado, a gente consegue muitas vezes virar o jogo em muita coisa que a gente nem sabia que dava para virar, mas dá. Pessoal, por hoje é só. Vou liberar vocês aí um papo bem longo, tá certo? Mas para essa finalização, alguma dúvida? Gostaram, tá? Dessa mentoria, desse treinamento de maneira geral, tá? Querem acrescentar alguma coisa, tá? Esse momento final é mais para isso mesmo, tá? Fiquem à vontade. Eliane, vi que ela tá aí com o papel e caneta anotando várias coisas. Agradecer, Thiago. Tu ainda não me conhece, mas eu sou chato, ó. Quem vai te aperrear sou eu. Agradeço também, Thiago, tá? Valeu. Deixa eu te perguntar, tu já tem disponível o DRE, já o fluxo de caixa pra gente? Sim, uma grade pra gente ter um parâmetro de como que monta. Já? Entendeu? Já, nem se preocupe, que isso aí a gente já tem. Isso aí a gente já tem, nem se preocupe. Essas ferramentas que a gente fala que a gente faz, tá? Eu já venho isso pré-pronto. É só basicamente dar um Ctrl+C, Ctrl+V dos relatórios e a gente adaptar o que precisa adaptar e ir para cima dos indicadores. Perfeito, então. Então nem se preocupem, tá? A gente vai conversar muito sobre isso no nosso Open Day, tá? Patrícia, eu que agradeço. Rose, brigadão também, eu que agradeço, tá? Eduardo, tamo junto, meu amigo. Tá? Nem se preocupe, tá? Que aqui vai ser um trabalho mútuo, de via de mão dupla, eu, você, a Eliane, tá? A gente vai estar aqui justamente para poder ajudar vocês em todos esses pontos, tá? Ô, Thiago. Oi. Thiago, Carol. Ó, Oi, Carol. O pessoal que tá chegando agora, que se eles nunca tiveram o controle de DRE, de fluxo de caixa, essas coisas, nos primeiros meses eles vão ficar meio desorientadinhos. Mas a longo prazo é muito bom, é muito bom. É outra coisa você acompanhar realmente e ter esse mapa dos números da sua empresa, traz outra realidade para você. Mesmo nos períodos que, mesmo se você, nos períodos que o mercado em si não está tão fácil, que as coisas não estão acontecendo como deveria, mas você ainda assim consegue ficar tranquilo, porque você sabe onde está ruim, onde está bom, onde vai acochar, onde vai melhorar, e assim você consegue dirigir com os dois olhos. Boa. E aí, o feedback aí da Carol para vocês aí, Eliane. Legal, hein, Carol? Eduardo. Aí, então, assim, Legal. não desanime no começo, não, que no começo é trabalho, viu? É trabalho. É trabalho. É trabalho. E assim, quem nunca olhou os números, quando começa a ver os números, dá logo um desânimo. Vai, meu Deus do céu, esse negócio nunca vai melhorar, não. Né? A gente sempre tá trabalhando no escuro, sem saber. Quando bota os números e bota na mesa, que você vê o quanto deve, o quanto tem de despesa, quando você dói, você faz misericórdia. É assim, eu não imaginava. Mas aí depois você vai organizando e vai dando certo. É isso aí, exatamente. O caba fica zonzo com tanto número. Aí o caba fica zonzo. Eita mesmo, é número demais. É isso aí mesmo. Mas acostuma. E é isso mesmo. O trabalho é esse. Perfeito? Pois, Perfeito, pessoal. Thiago. Obrigado, Carol.
Tamo junto, Carol, tamo junto, Show. Eduardo, Eliane, todo o pessoal, brigadão, boa noite, um bom descanso, uma boa semana, um bom fim de maio para todo mundo, que Deus abençoe cada um de vocês, tá certo? Tamo por aqui, qualquer coisa, tamo à disposição. Abraço!